Boa noite, queridos irmãos e amigos, e também os nossos internautas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? E neste momento, nós estaremos iniciando um estudo muito importante sobre as profecias do Apocalipse, abordando hoje os 144 mil. Na realidade, nós não vamos fazer um estudo total dos 144 mil, mas vamos falar sobre os aspectos importantes sobre esta profecia. E alguns pontos muito difíceis de nós entendermos simplesmente pela Bíblia, mas vamos usar também aqui o espírito de profecia, que são os testemunhos da irmã Ellen White. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo desta noite com a leitura do texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, onde lemos assim: "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. É como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações." Que Deus abençoe a sua palavra. Queridos irmãos, na realidade, a profecia bíblica é algo muito importante para o nosso conhecimento, para o esclarecimento da verdade de Deus em nossas mentes. Por isso que o apóstolo, pela inspiração, ele diz o seguinte: "A qual bem fazeis em estar atentos, porque ela é como uma luz que alumia em um lugar escuro." Ou seja, onde ainda não tem o entendimento, a palavra profética, ela dá esse esclarecimento. Até que a verdade apareça no nosso entendimento, até que a verdade seja compreendida. E aí amanheça o conhecimento e a estrela da alva, que é Jesus, então ela aparece em nossos corações. Então, a profecia é muito importante, né? Nós precisamos compreender as profecias bíblicas. E existe também um outro texto que está em Amós, capítulo 3, verso 7, que diz que Deus, ele não realiza nenhuma coisa no mundo, nenhum acontecimento, sem que esses acontecimentos seja revelado aos profetas, né? Então, a profecia é algo de grande importância para o conhecimento e o crescimento espiritual de cada um de nós. Queridos ouvintes, as verdades e as reformas espirituais, através dos séculos, jamais conseguiram se realizar nas igrejas tradicionais estabelecidas sem os esforços e o heroísmo dos servos de Deus do passado. Nós podemos chamá-los de reformadores. E dentro dos seus respectivos períodos religiosos, muitos sofreram oposições e até o momento de serem expulsos da igreja. E chegaram até um fato muito pior, que é de tornarem-se mártires em defesa da verdade. Até chegar a esses momentos, né? Nós podemos discernir através da história dos movimentos reformatórios que atuaram através dos séculos e que ficaram registrados desde a velha dispensação. Então, eu gostaria de, neste momento, apresentar para vocês o que acontecia na época da igreja judaica. Os protagonistas da reforma na igreja judaica foram os cristãos. Então, Jesus começou o seu ministério e ele veio para pregar para a igreja judaica, para ensinar o evangelho para eles. Mas, com o passar do tempo, eles não rejeitaram somente a pregação de Jesus, mas rejeitaram também o pregador, não aceitaram a Cristo, e chegou ao ponto deles expulsarem a Jesus. Quando Jesus foi à sinagoga, foi ao templo de Jerusalém para fazer uma reforma interna, porque o templo estava infelizmente corrompido.
As pessoas estavam tornando aquele templo de Deus, que por muitos anos tinha sido um lugar sagrado para a pregação da palavra, eles tinham tornado como uma casa de negócio, né? Diz que Jesus chegou a tecer um chicote e, com a sua autoridade divina, ele expulsou os cambiadores, as pessoas que iam para ali para trocar a moeda e vender os animais para o sacrifício. E, infelizmente, nem o próprio Jesus conseguiu realizar aquela reforma. Se você lê no Desejado de Todas as Nações, nas páginas 209 e 210, você irá encontrar ali um relato do espírito de profecia que os guias religiosos rejeitaram não somente a mensagem, mas também o mensageiro, né? Então, infelizmente, fazer uma reforma dentro de uma igreja estabelecida é muito difícil. Então, daquela igreja, os fiéis remanescentes, eles constituíram a primeira igreja cristã, onde Jesus diz que fez o trabalho com outros. Outros tiveram a oportunidade de levar a obra adiante. Vamos dar um salto agora na Igreja Católica. De 538 até 1798, os reformadores, eles protagonizaram uma mudança, mesmo com o sacrifício de muitas vidas. Então, as reformas que precisavam ser feitas dentro da igreja, eles não conseguiram. Então, apareceram agora os reformadores, né? Posso citar alguns deles, como Calvino, como Lutero mesmo, né? Que chegou ao ponto de apresentar uma série de mudanças que precisaria ser feita na igreja. E, infelizmente, acabaram sendo expulsos e a reforma não conseguiu ser feita dentro daquele período e daquela igreja estabelecida. Agora, aqueles que conseguiram realizar uma reforma, não dentro da igreja, mas fora, foram os protestantes tradicionais. Então, surge agora o movimento adventista, em 1831, que foi representado pelo primeiro anjo do Apocalipse 14, cumprindo a profecia de Daniel 8,14, que, unindo-se ao clamor da meia-noite, através de Carlos Fitz, Samuel Snow e outros que foram representados pelo segundo anjo de Apocalipse 14 e o verso 8. Em março de 1844, anunciaram a união dos protestantes com Babilônia e foi dada aquela mensagem: caiu, caiu Babilônia. E desse movimento, então, agora surgem os adventistas nominais, que em 22 de outubro de 1844, daquele grande número de expectantes que aguardavam a vinda de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844, eles agora sofrem uma decepção, porque Jesus não voltou à terra pessoalmente, e a profecia dizia que Jesus iria passar do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. E a maior parte abandona a fé, e apenas menos de uma dúzia permaneceram como reformadores das igrejas protestantes, e que em 1863 se organizaram com o nome de Adventista do Sétimo Dia. Esse texto se encontra no livro Grande Movimento Adventista, na página 58, que não o lerei agora por uma questão de aproveitamento do tempo. Queridos ouvintes, os adventistas, em 1863, eles se tornaram uma igreja estabelecida, organizada, como defensores da verdade sobre a lei de Deus e também sobre a guarda do santo sábado do Senhor. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela constituiu também um grupo reformador. Então, eles eram reformadores.
o cristianismo, a Igreja de Cristo foi a reforma da Igreja judaica. Os protestantes se tornaram a reforma da Igreja católica. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na realidade, era a reforma do protestantismo apostatado. E nessa ocasião, eles fizeram um compromisso de defender todos os pontos doutrinários que foram estabelecidos pela organização. E esta organização afirmativa afirmava que eles estavam dispostos a guardar todos os mandamentos da lei de Deus. E sobre essa afirmativa, a profetisa Ellen White recebeu uma visão de Deus que não poderia haver nenhuma mudança no contexto profético, doutrinário da igreja estabelecida, os adventistas do sétimo dia. O texto que eu vou ler neste momento, ele se encontra no segundo TSM, Testemunho Seleto Mundial, volume 2, 372. Vejamos o que diz a serva do Senhor. Nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Nenhum traço, da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever. E cumpre-nos defender firmemente os nossos princípios em face do mundo. Então, queridos ouvintes, aquela igreja estabelecida, a igreja de Deus na época, ela não poderia realizar nenhuma mudança no contexto doutrinário, no contexto profético e naquilo que foi criado e prometido na sua organização em 1863. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, que a reforma hoje, o movimento de reforma, que é a reforma da Igreja Adventista, é um outro assunto que nós vamos falar em outra ocasião, é a reforma dos princípios e das crenças fundamentais nas igrejas estabelecidas, sempre foi uma necessidade absoluta. Então, se nós fizermos a recapitulação daquilo que eu fiz, todas as reformas nas igrejas estabelecidas e que não conseguia se realizar dentro da igreja, porque a igreja era estabelecida e era muito difícil. Então, infelizmente, elas tinham que ser realizadas fora. Por isso que existe os 7 períodos do Apocalipse 2 e verso 3, começando com a igreja de Éfeso e terminando com a igreja de Laodiceia. Vejamos o que diz o Espírito de profecia, confirmando aquilo que eu apresentei para vocês nesse momento. Você pode ler no livro Meditações Matinais, do ano de 1983, que está na página 125. A serva do Senhor, pela inspiração, escreveu: o Senhor sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar deste modo com todo o ramo de sua obra. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for a sua posição, embora elevado e sagrado o seu chamado, o Senhor não poderá mais agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades. Um ponto muito importante, queridos irmãos, não somente as doutrinas, mas também as crenças fundamentais, elas só poderão permanecer em atividade através dos reformadores. Os seus respectivos movimentos religiosos de cada período, é exemplo do assunto que nós vamos abordar aqui nesta noite, que é
o assinalamento dos 144 mil. Agora nós vamos apresentar o movimento do qual nós fazemos parte hoje, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, que em 1925, quando se organizou o movimento de reforma, não inventou esta doutrina ou este ensinamento sobre os 144 mil. Porém, ela era um ensinamento estabelecido pelos pioneiros adventistas desde 1848. A santificação do sábado e o assinalamento dos 144 mil, a obra do assinalamento, foram mensagens concatenadas, mensagens que estavam unidas, juntas, né? Porque o assinalamento, ele é realizado através da santificação do sábado, né? O sábado é o selo de Deus, é o sinal de Deus. E isso está no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e versículos 20. Versículo 20. Agora, como criam os pioneiros adventistas sobre os 144 mil? E por que não creem mais que este número de salvos é um número literal? E hoje eles creem que é um número simbólico. Agora eu faço uma pergunta para vocês, todos os nossos ouvintes. Os 144 mil é simbólico ou literal? E é sobre isso que neste momento nós vamos discorrer. Um ponto muito importante que eu gostaria de dizer para vocês, que os pioneiros adventistas, com raras exceções, eles criam que os 144 mil consistiam em pessoas literais e não simbólicas. Mas com o passar do tempo, as expectativas de crescimento superaram em muito este referido número de 144 mil de membros da igreja, chegando à casa dos milhões. E aí começaram a ensinar o contrário da crença dos pioneiros ou os ensinamentos estabelecidos pela profecia. Foi ignorado o que João falou no capítulo 7 e verso 14 e verso 9 em diante do Apocalipse, né, até o verso 14. Foi ignorado o que a serva do Senhor, a irmã Ellen White, recebeu em visão falando sobre o assinalamento dos 144 mil. Inclusive, a obra do assinalamento foi uma das primeiras mensagens que foi pregado pelo adventismo ou pelos adventistas do sétimo dia. Esta mensagem, ela inclusive foi publicado um livro, A Verdade Presente, que no inglês The Present Truth, que significa a verdade presente. E eu gostaria de, neste momento, apresentar para vocês alguns pioneiros, o que eles disseram sobre o assinalamento dos 144 mil, ou o número dos 144 mil, como sendo um número, um grupo literal de pessoas e não um número simbólico. Vejamos o que diz James White, ou seja, Tiago White. Na Review and Herald, do dia 23 de setembro de 1880, ele disse: os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo é uma parte dos 144 mil. Não há 144 mil em acréscimo a estes, mas estes ajudam a formar aquele número dos 144 mil. São ressuscitados para a vida imortal pouco antes de Cristo vir. E com os dos 144 mil, que não passaram pela morte, os que estarão vivos, não passaram pela morte da sepultura, são trasladados para a imortalidade quando Cristo aparecer. Ora, esse era o pensamento e como cria Tiago White. E, logicamente, a irmã White também cria, sim.
e nós vamos mostrar para vocês, né, essa realidade. Vamos apresentar aqui também um outro pioneiro chamado Uriah Smith. Vamos ver o que Uriah Smith escreveu na Review and Herald de 10 de agosto de 1897. Apenas, podemos dizer aí, os 10 anos depois que Tiago White se manifestou sobre os 144 mil. Ele diz assim: finalmente, os 144 mil representam somente os que não passaram pela morte? Ele faz uma pergunta. Vou repetir. Finalmente, os 144 mil representam os que não passaram pela morte? Ele responde: de modo nenhum. As condições da profecia, a profecia tornam necessário que muitos que agora jazem na sepultura sejam incluídos entre os 144 mil. Olha a expressão que ele usa. Ele diz, não será 144 mil mais um grupo. Ele diz entre o número dos 144 mil. Mas ele apresenta um outro pensamento que se encontra em Daniel e Apocalipse, na página 634. Se você pegar lá na nota do rodapé, ele faz um comentário dizendo assim: os que morrem depois de ter sido identificados com a mensagem do terceiro anjo são evidentemente contados como uma parte dos 144 mil. Então, a partir de 1844, todos que aceitaram a mensagem do terceiro anjo foram fiéis a Deus, guardando os santos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e morreram, sem dúvida, né? Depois, esses estarão contados como uma parte dos 144 mil. Mas eu gostaria de apresentar um outro pioneiro aqui, H.R. Johnson. E ele disse o seguinte, na Review de 27 de julho de 1905, e esse texto bate também com os primeiros escritos na página 11. Entre os que aclamam a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem, estavam aqueles que tinham saído das suas sepulturas na ressurreição especial e foram vistos no mar de vidro. Eles eram salvos vivos em número de 144 mil. Os irmãos entenderam? Como que ele também cria H.R. Johnson? Mas nós vamos agora, estamos terminando apenas mais dois pioneiros. J.N. Logborough, em 1916. Veja o que ele diz, esse pioneiro. De acordo com Daniel 12, há uma ressurreição parcial no tempo de angústia. Pouco antes da segunda vinda de Cristo, lemos: naquele tempo se levantará Miguel, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Perdão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. De certo, os que ressuscitam para a vida eterna estarão vivos, e entre os homens, quando Cristo vier. Se de 1848 a 1850 pessoas estavam sendo seladas, esperamos naturalmente que elas sejam dos ressuscitados para a vida eterna e, portanto, estejam entre ou com os 144 mil. Inclusive, esta mensagem de Logborough está do panfleto The Selling Message, que significa a mensagem do selamento. E nós temos outro pensamento de Logborough, como pioneiro. Se há ainda alguma dúvida quanto a serem os guardadores do sábado ressuscitados, numerados com 144 mil, considere-se o seguinte, das palavras da irmã White em 1909. Na Conferência Geral de 1909, o ancião Irving
foi acompanhado por um estenógrafo numa visita à irmã White. Ele desejava fazer-lhe algumas perguntas e ter uma cópia exata das palavras das perguntas e respostas. Entre outras perguntas, havia esta: estarão entre os 144 mil os que morreram na mensagem? Ele pergunta a Ellen White. Em resposta, a irmã White disse: sim, os que morreram na fé estarão entre os 144 mil. É-me claro esse assunto, ela disse. Essas palavras, as palavras exatas da pergunta e resposta, conforme o irmão Irving, me permite copiar do relatório do seu estenógrafo do panfleto A Mensagem do Selamento, por Loughborough. Então, queridos irmãos, aqui existe uma lógica de conclusão e, de acordo ainda com o texto dos primeiros escritos, onde está comprovado que a mensagem, que é os 144 mil, é um grupo literal de salvos, ou seja, é um grupo de pessoas salvas literais. Eles são literais e não são simbólicos. Agora, por que surgiu a ideia de que os 144 mil é simbólico? Nós teremos outros estudos também que vamos abordar esse assunto, mas eu gostaria de deixar aqui bem claro, no Primeiros Escritos, página 19. Olha bem, apenas um exemplo que eu gostaria de dizer, aliás, dois exemplos. Ellen White teve uma visão onde ela foi em espírito. Ela deu um avanço por muitos anos e chegou até o momento em que os salvos estariam no mar de vidro. Então ela diz assim: este templo que ela viu era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso escrever. Oh, que me fosse dado falar a língua de Canaã. Poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou a sua voz bela e disse: somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos: aleluia. Queridos irmãos, note bem, Ellen White teve nesse lugar, ela achou tão belo o lugar que ela foi, que ela agora pensou: mas como é que eu posso voltar à terra? Ela estava em uma visão. Ela tinha sido tomada em espírito e levada em espírito a esse lugar, como Paulo e outros mais profetas. E ela chegou até o momento de dizer: eu poderia ficar aqui, mas o anjo Gabriel disse: não, você deve voltar. E se for fiel, você poderá vir e visitar todos os mundos, juntamente com os 144 mil. Queridos irmãos, os santos vivos em número de 144 mil, eles estarão visitando todos os planetas. Eles serão a comitiva de Cristo. Eles serão reis e sacerdotes. É um grupo especial de salvos. E alguém fez uma pergunta para mim: mas vocês pregam só para 144 mil? Não, absolutamente não. Nós também pregamos para uma grande multidão. É que o movimento de reforma não crê que só serão salvos 144 mil. Nós cremos que serão salvos 144 mil, selados dentro de um período previamente descrito pela profecia.
mas também uma grande multidão inumerável. E aqui diz que os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. E em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Então, aqui nesses textos, há provas inequívocas de que os 144 mil é literal e não simbólica. Porque eles terão escrito na testa o nome de Deus e também da Nova Jerusalém. E terão uma estrela gloriosa que vai ter o novo nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos e internautas, nesses textos que eu apresentei até aqui, nós podemos visualizar 2 pontos em questão: a literalidade dos 144 mil e também a separação de posições dos 2 grupos de salvos, a grande multidão e também os 144 mil. Então, nesta noite, eu gostaria de que os irmãos pudessem compreender a importância de entendermos esta profecia. Porque a irmã White diz assim, olha, nós precisamos lutar com todas as forças que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Portanto, que Deus nos abençoe, que possamos compreender, procurar compreender essa verdade e também nos preparar, aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, fazermos um concerto com Cristo e procurarmos vivenciar os princípios da verdade para estarmos dentro do número dos 144 mil. Pelo conhecimento que temos, pela verdade que temos, diferente de muitas pessoas, nós temos uma grande responsabilidade, mas também temos um grande privilégio de fazer parte de um número especial que é os 144 mil. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a você que está nos ouvindo nesta noite, abençoe a sua família e que o nome do Senhor possa ser honrado e glorificado e que essa verdade possa ser também compartilhada com muitas e muitas pessoas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Neste momento, eu gostaria de falar com Deus e pedir as bênçãos de Deus, não somente para o estudo, mas para todos os nossos queridos ouvintes, os nossos internautas, todos aqueles que estão participando desse estudo importante sobre a literalidade dos 144 mil e que também possam pregar essa verdade para outros que não conhecem. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.